Reverendos diáconos, Marco Antônio, Luiz Cláudio, Alexandre, diácono Antônio, que está ali. Queridos irmãos e irmãs, depois de vivermos esse grande período do Advento, e é o período de preparação para esse grande momento do Natal, a igreja entra nesse mistério tão profundo e importante para a nossa vida. Esta primeira leitura de hoje evoca, em sua primeira parte, a triste situação do povo que está no exílio. O profeta apresenta hoje a salvação em seu aspecto de luz. Logo no primeiro versículo da primeira leitura, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Mas também um outro sentido que aparece na primeira leitura é o tema da alegria. O versículo de número 2, fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade, segue o texto. E o terceiro momento desta primeira leitura é a grande libertação que há de acontecer, no versículo de número 4, botas de tropa de assaltos, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. E completa esse cântico com a descrição do libertador. Versículos número 5 e 6 da primeira leitura. Portanto, porque nasceu para nós o menino, foi-nos dado um filho. Ele traz os ombros a marca da realeza, o nome lhe foi dado, é Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reinado, e segue o texto. E adiante desses versículos, desses dois versículos, do 5 e o 6, que encontramos as atribuições ou as virtudes do libertador em relação aos grandes homens de Israel. Esse libertador, o menino, tem a sabedoria de Salomão. Esse libertador, o menino, tem a coragem de Davi, tem a piedade de Moisés e dos patriarcas e vem cumprir a profecia como o verdadeiro Messias. Portanto, é o Emanuel, o Deus conosco, anunciado lá no Antigo Testamento. Na carta de São Paulo a Tito, apesar de ser um pequeno trecho, existe aqui uma rica mensagem. Tito era pagão, foi convertido por São Paulo, enviado à igreja de Creta como bispo. Paulo, ele desenvolve 3 aspectos desse trecho de hoje. O primeiro dá o sentido da vida de Cristo, do Natal de Cristo a cada um de nós. No versículo número 11 dessa segunda leitura, vai falar que ele é a fonte da salvação. 11. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Segundo, aqui descreve em poucas palavras a obra salvadora de Cristo. No versículo 14 da segunda leitura, ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. E terceiro, baseado então nesta verdade, Paulo, ao escrever a Tito, nos indica como o cristão deve orientar toda a sua vida. Versículo 12 e 13 dessa leitura. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto que ele nos ensina é renunciar ao mal. O segundo aspecto é viver a justiça e a piedade. E o terceiro aspecto é esperar o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, e é neste versículo de número 13 da segunda leitura de hoje que encontramos com clareza a divindade de Jesus. Repare o que diz no versículo 13: aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, São Paulo afirma, ele é Deus. O menino que nasceu da Virgem Maria, é filho de José, é o nosso Deus. E o Evangelho de hoje traz o relato do nascimento do menino Jesus na sua pobreza
e a ida de José e Maria a Belém no tempo de César Augusto. Esse evangelho, ele fala por si só. Celebrando hoje esse momento festivo, queremos exaltar de fato o nascimento do Salvador. O nascimento do menino Jesus, queridos irmãos e irmãs, é de fato o anúncio da grande alegria. O menino Jesus é o presente para a humanidade, é o presente para todos nós. E algumas considerações são importantes dentro desse contexto. Primeiro, Lucas, que é o evangelista, nos quer dizer que esse nascimento, esta narração do nascimento, não é uma história simplesmente, não é um mito, não é uma fábula, mas é um acontecimento concreto. Tanto é que tem data no tempo do César Augusto, nesse período do recenseamento e assim por diante. O nascimento do Filho de Deus foi absolutamente igual ao nascimento de qualquer outra criatura, qualquer outro homem, melhor dizendo. Uma outra consideração importante, a referência que é feita aqui a Belém, e esta referência ela é muito importante porque os profetas tinham anunciado que o Messias, descendente de Davi, teria nascido numa cidade da qual provinha esse grande rei. Olhando a Sagrada Escritura, lá no livro de Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém de Éfrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma outra questão também está no versículo de número 11 do nosso Evangelho, as palavras do anjo: hoje nasceu para nós o Salvador, e é o tema também hoje desse refrão do Salmo responsorial. O versículo de número 11 traz essa palavra, que é a palavra que nos anima, que traz a verdadeira alegria ao nosso coração. Essas palavras destacam, queridos irmãos e irmãs, a realeza. Trata-se de fato da fórmula com a qual era anunciado o povo romano o nascimento do imperador. O que se destoa aqui é que este rei não nasceu num palácio como imperador, mas numa gruta. Ou seja, ele é pobre e está no meio dos pobres. Uma outra questão que podemos elencar aqui é, de fato, olhar para os pastores. Os pastores. Por que olhamos para os pastores? Ou melhor, porque justamente a esse grupo foi anunciado o nascimento do menino Jesus. Amados irmãos e irmãs, os pastores não eram de forma alguma gente simples, bondosa, inocente, honesta e tantos outros predicados que poderíamos dizer aqui. Eram muitas vezes considerados como os homens mais impuros entre os homens. Viviam de maneira um pouco diferente dos animais, não tinham autorização para entrar no templo para rezar, não eram aceitos como testemunhas nos tribunais, até porque eram ineptos, falsos, desonestos, ladrões, inclusive violentos. Os rabinos, inclusive daquela época, afirmavam que os pastores, os publicanos, os cobradores de impostos, os coletores de impostos, dificilmente poderiam se salvar. Dificilmente. Porque tinham praticado tanto mal, e tinham roubado tantas pessoas que nem mesmo estavam em condições de devolver aquilo que lesou, porque não sabem mais a quem lesaram, ou a quem prejudicaram, a quem fizeram mal. Portanto, não poderiam restituir e estavam destinados todos à perdição. Pois o anjo anuncia: para vós nasceu o Salvador. Versículo de número 11 do nosso Evangelho. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo o Senhor. Amados irmãos e irmãs, são a estes que o anúncio aconteceu, para que de fato compreendam que Jesus veio trazer uma palavra de amor, uma palavra de libertação,
uma palavra de esperança, não só para eles, mas hoje para cada um de nós. O grande anúncio da igreja é o anúncio da libertação, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Queridos irmãos e irmãs, eu estava preparando a pregação e recebi de um sacerdote amigo uma homilia e vi que tinha umas coisas interessantes na homilia desse padre e risquei algumas coisas aqui que eu achei interessante. A homilia que eu recebi diz assim: nesta noite tão santa, tão única, tão cheia de júbilo, ouvimos as comoventes palavras do apóstolo na segunda leitura. E aí ele diz assim: olhem o presépio e escutem, olhem a manjedoura e prestem atenção. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Olhem o presépio, diz a homilia. A graça de Deus é uma criança, o menino que nos foi dado. A graça de Deus está envolvida em faixas e deitada numa manjedoura. A gente consegue perceber isso? A graça de Deus é uma criança frágil, indefesa, mas é a nossa fé que sustenta que aquela criança é o Deus Todo-Poderoso. Que graça pequenina, que graça tão grande, que graça tão frágil, que graça tão forte. Quem é tão duro de coração que não se comova? Quem é tão desumano que não se emocione? Quem é tão pecador que não queira aproximar-se de Deus? Quem é tão insensível que não sinta nesta noite o desejo de amar, o desejo de ser bom, o desejo de paz, o desejo de se deixar abraçar por Deus? E sabemos que essa noite é transformadora, não é verdade? As pessoas saem maravilhosas com o Natal. O Natal é o período mágico de esperança, de amor, de fé. E aí ele diz assim: não tenhas medo. Quem quer que sejas tu, não temas. Não tenhas receio pelos teus pecados. Não te afastes da graça desta noite por causa das tuas infidelidades. Compreende? Hoje teu Deus vem a ti. Vem a ti a paz, o perdão, a misericórdia. Vem a ti a plenitude do teu coração. E o sonho da tua vida. Hoje nasceu para ti, para nós, um Salvador. No século V, São Leão Magno, Papa de Roma, dizia na noite de hoje: hoje, amados filhos, nasceu nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. E enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. Ninguém. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Mas estejamos atentos, porque aquele que vem como luz no meio da noite, vem pobre, humilde, pequeno, frágil. E somente poderá ser reconhecido se estivermos atentos. E aí ele diz assim: atentos aos seus sinais, atentos às coisas pequenas, atentos aos irmãos mais frágeis, atentos ao que o mundo parece à toa, sem valor, sem importância, sem poder. O menino somente pôde ser encontrado e reconhecido pela pobre Virgem Maria, pelo humilde José, pelos desprezados pastores. Os soberbos jamais receberão a graça desta noite.
Ou seja, os pecadores, se não se aproximarem com o coração aberto, jamais vão perceber a graça desta noite. E ele diz assim: Cristo reina em todo o universo, e portanto naquela manjedoura recebe a homenagem de todos os homens e mulheres. O que tem de mal que também o Papai Noel visite o menino? E aí ele diz assim: quando Papai Noel ficou sabendo que o cartunista alemão Thomas Nast ia dar-lhe em 1886 um novo visual com aquela roupagem vermelha e detalhes brancos, ficou tão feliz que decidiu visitar o menino Jesus e mostrar-lhe a roupa com as cores que de fato tinham algo que ver com o Natal. E aí ele conta essa história. O bom velhinho pensou que Jesus ficaria feliz com o vermelho que simbolizaria o martírio de Jesus pela salvação do mundo, o branco da pureza de vida que o Redentor pediria a todos os mortais e o preto do cinturão que representaria, na opinião do mesmo Santa Claus, como ele é o conhecido, o tom de renúncia que o seguimento ao Senhor provocaria nos seus discípulos. Papai Noel estava decidido então a visitar o divino menino, mas sabia também que o nascimento tinha acontecido há 18 séculos. O que fazer? Não podia entrar na caravana dos reis magos, porém decidiu visitar os presépios das igrejas, imaginou-se bem perto do rei Jesus. Quis então oferecer-lhe um presente. Quis também ser representado num presépio que ele mesmo mandou construir na sua casa, na qual ele, Papai Noel, se encontrava ajoelhado aos pés do menino Jesus. Logicamente, o bom velhinho não queria oferecer-lhe ouro, incenso e mirra. Essas coisas já tinham oferecidas pelos reis do Oriente. Também não queria presentear o menino com ovelhas, leite e queijo. Os pastores já o tinham feito. Papai Noel pensou, depois de muita reflexão, decidiu fazer uma coisa bem simples. Continuaria fazendo o que sempre faz. Ele continuaria a dar presentes às crianças. E aquelas outras crianças grandes, isto é, aquelas pessoas que, apesar da idade, continuavam simples, francas, sinceras, humildes e boas. Mas o faria de maneira diferente. A partir daquele momento, daria os presentes contemplando em cada pessoa a presença de Jesus. Papai Noel aprendeu a descobrir o rosto de Deus em cada rosto humano. Desta maneira, Papai Noel aprendeu não só a colocar-se anualmente como um personagem em adoração a Deus nos diversos presépios, mas também a ver o rosto do adorável menino recostado na manjedoura nos outros, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhinhos. Nesse Natal, ao vê-lo invadindo os nossos presépios para presentear o menino Jesus, lembremos-nos que ele também está dando um presente a cada um de nós, vendo em nós o divino menino. Não nos esquecemos de que neste Natal, o mais importante é que consigamos ir até Belém, participar daquela cena entranhável e dar um presente ao menino Jesus. Vemos o rosto de Deus em cada rosto humano e presenteamos as pessoas com os nossos sorrisos, a nossa generosidade e o nosso espírito de partilha. Eu, quando lia isso, eu lembrava, antigamente, no Natal, as pessoas saíam das suas casas, iam às casas dos vizinhos para desejar o Feliz Natal. O vizinho oferecia uma rabanada, um negocinho, uma coisa para comer, e era um momento de alegria. Hoje pouco se faz isso. Está na hora da gente resgatar isso, de ver no rosto do irmão o rosto do menino Jesus. Assim como foi dito nesta pequena homilia que foi lida. Amados irmãos e irmãs, deixemos que a graça do Natal hoje invada os nossos corações e que nossas famílias tenham a paz
e vivam o amor e vivam, repito, o amor na paz em Jesus Cristo. E como diz o Salmo responsorial, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Assim seja.